Oi pessoal, Ale Monteiro aqui e esse é mais um episódio do Dá Teus Pulos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem rodeado a nossa vida, a nossa mente, que é ansiedade. E eu tô aqui com essa queridíssima que é a Gabriela Pancratz, psico. Sim. Gabi, que bom ter você aqui. Eu que agradeço. Você desenvolve, eu sei, um trabalho maravilhoso, né? Aqui em Curitiba, online também. E a gente já conversou várias vezes sobre esse tema de ansiedade, Sim. né? Eu sei que tua linha maior de trabalho é a TCC, né? Sim. Que é comportamental. Exato. E eu queria muito ter essa oportunidade de conversar com você sobre esse assunto. Eu até me atinei a isso porque esses dias você falou que estava assistindo o podcast. Sim. E eu falei, meu Deus, venha já para este lado da, né? Pensei, venha já para este lado da tela aqui. Foi uma boa surpresa. Eu tava, enquanto eu assisti o podcast da Amanda, que foi incrível, se você não assistiu, corre lá. E daí eu tava assim, refletindo, eu falei assim, nossa, como tem coisas que nenhuma experiência é singular, individual, né? Como ela contando algumas coisas, tinha algumas coisas que eu me identificava também na minha trajetória. Eu falei assim, uau, que bacana. E quando eu recebi o seu convite, fiquei super empolgada. Eu acho muito legal essa coisa da gente realmente ouvir histórias, assim, é um amor que eu tenho, né? Tem esse lado de ouvir sobre o conhecimento, que eu acho que você traz muito disso, mas também a história. E eu acho que é a sensação que a gente não tá sozinho no mundo, Sim. né? Não sou só eu que vivo Sim, isso, talvez tenha mais alguém, talvez eu possa aprender alguma coisa. E aqui. também a história do outro nos encoraja a continuar, né? Como a história, ela carrega esse poder de impulsionar a outra a continuar avançando, caminhando. Vamos ver se a gente consegue fazer isso hoje, eu acho que sim. Gabi, fala pra mim, assim, o que é ansiedade? Como que a gente pode classificar isto aqui é ansiedade? E quando que a ansiedade se torna um problema ou algo patológico? Sim, essa é a primeira pergunta que eu faço, principalmente quando os pacientes chegam diante de mim no consultório, eu quero acabar com a minha ansiedade, como que eu faço para não sentir mais ansiedade? O que eu preciso tomar, o que eu preciso fazer, qual que é a receita que existe aí para você resolver o meu problema? E eu devolvo a pergunta para eles, para você, o que é ansiedade? Sim. Porque para a maioria das pessoas, elas acham que a ansiedade é uma doença, né? E a verdade é que a ansiedade, ela é uma emoção, e emoção são comunicadoras. No caso da ansiedade, ela é uma emoção que tem a função de nos proteger de perigos reais e potenciais em relação ao futuro. Então, a ansiedade, ela tem essa função de, a partir da nossa interpretação, gerar uma resposta de autoproteção ou de nos impulsionar um preparo que vai nos proteger daquele risco ou daquele perigo que naquele momento a gente interpretou que é maior do que a nossa capacidade de lidar com ele. Então, o que gera ansiedade é sempre essa formulazinha, né? Eu olho o perigo e eu vejo o perigo como maior, eu superestimo o problema e subestimo a minha capacidade de resolvê-lo. Então, quando nessa fórmula o problema é maior do que as minhas habilidades, do que a minha capacidade, a ansiedade, ela vem então para me impulsionar a buscar essas habilidades, esses recursos, sejam internos ou externos, porque às vezes esse recurso pode ser dinheiro, ajuda de alguém, algo externo mesmo, para resolver esse problema, né? Então, diante desse cenário, nós precisamos reconhecer da importância da ansiedade na nossa vida, até mesmo na questão evolutiva, de porque nós estamos aqui, enquanto o ser humano ele evoluiu por conta dessa habilidade dele projetar o futuro e construir algo. Ele percebeu um problema, fala assim, nossa, nós não temos isso para resolver esse problema e se movimentar para resolver. Nós temos o celular, quantas coisas nós temos, tecnologia, navios e sei lá, quantas coisas se desenvolveram, criadas por conta dessa habilidade de precisamos nos proteger de alguma maneira. Nós precisamos buscar recursos com essa finalidade de nos proteger de algum risco futuro. Então, a ansiedade, enquanto ela está exercendo a função de nos impulsionar ao preparo,
tenho uma entrevista de emprego, tenho uma prova, eu tenho uma palestra. Opa, a ansiedade ela vem, ela me impulsiona a se preparar para aquela situação. Então, enquanto ela está exercendo a função de promover movimento, a gente considera que ela está num nível saudável. Bom, ok? Vou interromper antes da gente pular para o patológico. E a ausência de? A ausência de ansiedade? Tipo assim, da normal, ela seria considerada um problema? Ela seria uma desmotivação? Pois é, né? Eu acho que é uma coisa pra gente olhar, talvez, para as nossas experiências individuais. Talvez quando a gente não se sente ansioso em algumas coisas, muitas vezes a gente fica mais estagnado. Eu acho que não é nem um problema. Mas eu acho que ali é a ausência de movimento, né? A ausência desse movimento. O quanto a ansiedade, instintivamente, ela nos leva a uma resposta de luta, fuga ou paralisia também. Tem esse meio do caminho, embora não seja mais comum. Luta, fuga ou paralisia. Tá. Essas respostas... Não, mas tem pessoas que falam, eu estou muito ansioso e daí eu paraliso. Me dá o branco, eu travo. Que eu acho que é quando, né, entra nesse nível mais patológico ou de ser um problema. O nível patológico, a gente considera que o que faz algo, qualquer tipo de transtorno, algo ser patológico, qualquer tipo de emoção, né? Porque, por exemplo, a depressão. A emoção predominante na depressão é a tristeza, mas todos nós sentimos tristezas. Então, a gente não pode dizer que a tristeza ela é ruim, mas depois que ela passa de uma linha, ela pode começar a trazer prejuízo, né? Então, a gente sempre olha para avaliar, né, se aquilo se caracteriza como um transtorno, além de uma série de critérios que a gente deve acompanhar, é a intensidade, a frequência e o nível de prejuízo na funcionalidade. Então, o quanto aquilo está trazendo de prejuízo na sua capacidade de trabalhar, de criar, de se relacionar, de conviver com outras pessoas. O quanto de prejuízo isso está trazendo para a sua habilidade de existir no mundo, de ser no mundo, né? Então, quando aquilo começa a ser muito intenso, um alerta. Um intenso, mas assim que aparece todos os dias ou quase todos os dias, um sinal de alerta. Então, intenso aparece quase todos os dias e está começando a me atrapalhar no meu trabalho, estou precisando faltar, estou precisando pegar atestado, estou com dificuldade de dormir, estou com dificuldade para acordar para trabalhar, parece que as coisas estão perdendo sentido para mim. Passou ali, deixou de exercer a função dela, porque está promovendo paralisia, né? Tá gerando uma estafa, né? Aquilo que era para te proteger de algo do futuro, acaba te paralisando, né? Gerando uma desesperança, gerando ali, produzindo coisas negativas mesmo na tua vida. Então ali a gente percebe que essa emoção, existe algo ali que antecede essa emoção, que é a crença, é a interpretação que a pessoa está tendo da realidade, a leitura que ela está fazendo do mundo, daquela situação, naquele contexto, está provocando esse sofrimento, mantendo ela nesse lugar de sofrimento. Então, eu sempre falo com meus pacientes, uma mesma situação um pensamento, bem a tríade da TCC, tem um pensamento, esse pensamento vai gerar um sentimento, uma emoção, né? Tem algumas linhas, tipo a DBT, que fala que a emoção pode gerar um pensamento, mas enfim, aqui vamos seguir o raciocínio de que um pensamento, uma interpretação da realidade vai evocar em mim uma emoção, e essa emoção, como consequência, vai gerar uma resposta comportamental diante daquilo. Então, às vezes a gente fica parado na emoção, eu não quero sentir ansiedade, mas espera, se você não quer sentir ansiedade, você precisa olhar para qual está sendo a interpretação que está antecedendo e está evocando e está gerando essa emoção. Então, a mesma experiência para uma pessoa pode gerar respostas emocionais e comportamentais distintas. Porque é como ela está interpretando aquela situação. Realidade. Aí vem uma questão da história particular de cada um, né? E eu sei que quando você fala sobre isso, né, sobre a questão da ansiedade, a gente, de forma geral, não só você, mas a gente sabe que ela é pautada no medo. Sim.
Na tua história de vida, pessoalmente, como que isso foi desenvolvido, assim? A ansiedade, eu falo que eu tenho uma relação muito íntima com ela. Eu acho que bons terapeutas, eles sabem do que eles estão falando. Né? Eu tenho a ansiedade, desde quando eu nem sabia o que era ansiedade, hoje olhando para trás eu vejo que ela já estava ali presente comigo, né? Então, eu sempre tive uma vida assim marcada por muitas preocupações vinculadas ao futuro. Então eu cresci num contexto em que a minha mãe engravidou muito cedo, né? Então 17 anos, aos 18 anos eu nasci, sou a filha, a primogênita, depois 3 anos depois veio o meu irmão, de pais diferentes, e a minha mãe tinha que trabalhar para manter a casa, a família, então ela sempre trabalhou muito, desde sempre cedo, e eu ia para creche, e lá atrás era muito comum, quando não tinha creche, ficar na casa de vizinhos, sabe? Fazer vizinhos se de babá. E tal. Então, às vezes, pagava uma adolescente para ficar cuidando como se fosse babá. Antigamente era bem comum, hoje eu não vejo tanto isso. E daí, então, desde sempre, eu já estava tendo que lidar com essa imprevisibilidade de com quem que eu vou ficar. Eu tenho lembranças, assim, de na creche, de às vezes eu ir dormir na casa de algumas professoras. E porque eu não... Talvez porque minha mãe estava em hora extra, tinha algumas questões de trabalho e ela não tinha uma rede de apoio, assim, muito presente. Então, essas professoras se engajavam, assim, para ajudar e para auxiliar. Então, era essa imprevisibilidade de não saber, será que a minha mãe vem me buscar hoje? Será que não? Será que hoje eu vou para casa da babá? Será que hoje eu vou ver ela? Será que não? Então, às vezes, de chegar... Quando ela chegava, eu tava dormindo. Quando ela saía, eu tava dormindo. Então, toda essa questão, esse cenário já foi me tornando um pouco mais assim... Eu tenho que prever perigos e eu tenho que me proteger. Eu tenho que ali... Não posso esperar. Eu não sei o que vai acontecer também, né? E pra me proteger desse sofrimento, o boicotando expectativas de que, assim, eu não espero nada, assim. Então, eu fui me habituando a esse contexto de transitar por vários lugares. E quando eu fui crescendo, fui entendendo algumas coisas, eu comecei a ouvir alguns comentários de algumas pessoas falando: essa daí vai ser igual a mãe dela. Logo vai vai engravidar também, né? Tipo assim... Gabi, por quê? Porque te viam solta, de certa forma, transitando, comunicativa. Não, sempre fui muito retraída, muito tímida, muito na minha, mas era essa coisa era meio, também já ouvi, né, tipo, a sem pai, então não é uma boa influência, né, para os outros adolescentes, assim. Então, tinha alguns comentários, algumas conversas, ainda que eu era criança, eu escutava alguns adultos você absorvia. E aquilo, assim, eu não entendia. Eu lembro que até algumas coisas eu compartilhava com a minha mãe porque eu não entendia o porquê daquilo. E daí, às vezes, quando eu observava minha mãe chorando ou ficando emocionada, eu ficava assim, eu acho que isso foi ruim, né? Eu acho que esse comentário foi algo negativo. Mas eu fui, na medida que fui amadurecendo, acho que compreendendo o significado dessas coisas que antes eu ouvia, mas que não tinha muita compreensão da profundidade delas. Você só sentia que era, de certa forma, negativo a teu respeito, ou estranho, ou que... Exatamente isso. E daí eu fui crescendo com uma crença interna, uma fortaleza mental, algo muito enraizado, uma convicção de que eu não daria certo. Então eu tinha muito medo de não dar certo na vida. Porque você foi absorvendo que era... Porque o contexto, a hora que eu fui entendendo, as pessoas falando aquilo e eu olhando para as circunstâncias, depois quando chegou a fase do eu querer passar no vestibular e eu queria estudar num colégio particular e a minha mãe para me proteger da frustração, tipo, filha, isso não é pra nossa realidade, tipo... Se você quiser, ore pra Deus, assim, e foi a minha primeira experiência. Tipo, seria um milagre, mas fora, não é algo que... Não tem nada que esteja no meu alcance que eu possa fazer pra isso. Se você quiser, peça pra Deus. E foi onde eu tive, de fato, a minha primeira experiência com Deus, porque foi Ele realmente me deu a bolsa 100% no colégio, na faculdade e assim por diante. Mas eu carregava essa crença interna de que eu não daria certo. E por várias vezes, essa crença, essa convicção interna me levou, me impulsionou, fez eu ter um movimento de tentar provar para os outros, mas para mim, que aquilo não era uma verdade,
Mas quando eu era confrontada com a realidade dos fatos... A realidade te jogava nesse lugar. Nossa, por várias vezes, assim, eu tinha crise de choro, assim, de eu chorar, tipo assim, parece que não importa o quanto eu faço, o quanto eu me movimente, será mesmo que um dia as coisas vão mudar? Será que um dia as coisas vão ser diferentes? Será que um dia eu vou conseguir mudar essa realidade? Então era, de novo, né, ansiedade aparecendo, porque ela olhava para o meu futuro, e eu falo, né, antes o futuro, para mim, ele era visto como um oceano de impossibilidades. Mas depois de Jesus na minha vida, ele passou a ser visto como um mar de possibilidades, né, de novas oportunidades. Mas pra mim, quando eu olhava pra frente, era sabe aquela onda, aquele meme, assim? Que você vê um tsunami e você pequenininho diante daquela onda. Vai me engolir. Era assim que eu vi o meu futuro. Não, nossa, é muita... Como que eu vou remar contra todas as circunstâncias contrárias, que não importa o quanto eu me esforce, parece que essa correnteza é muito maior do que a força dos meus braços, assim. Sim.